Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia. Saudações, amigos do canal Escola Superior de Segurança. Com oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 42º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias e trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje: tecnologia em condomínios na capital de São Paulo, o caso específico do bairro de Perdizes. CoSecurity, as ruas de volta para você. Participam desta edição Valdir Cardoso de Barros, 30 anos de experiência nas atividades de perícias em riscos patrimoniais, atua na área de avaliação de risco, análise de causa do evento, avaliação da extensão dos danos, fixação de prejuízos, tem 6 anos de experiência como síndico profissional. Também tem pós-graduação em marketing, graduação em administração de empresa, especialização como síndico profissional, especialização em direito imobiliário, especialização na área de e-social e técnico em eletrônica e eletrotécnica. Uma ampla formação. Também conosco, Luísa Paulino, síndica profissional, ampla experiência na gestão de serviços administrativos, financeiros e operacionais de empresas e em condomínios residenciais e comerciais, que facilita e também otimiza aí o dia a dia do corpo diretivo de condomínios, oferecendo aquele melhor custo-benefício. A Luísa também atua com base na regulamentação de condomínios, conciliando os interesses comuns dos moradores de forma imparcial e isenta, que não é uma missão fácil, não. Planeja e realiza o controle detalhado dos custos, contratos e gastos para otimizar o orçamento e reduzir perdas. Tem flexibilidade de horário e disponibilidade para apoiar o corpo diretivo em suas demandas. Desde 2012, ela atua como síndica moradora e, nos últimos 4 anos, como síndica profissional. Tem licenciatura em Educação Física, especialização em Administração e Finanças, coach de relacionamento e organizacional, formação de síndica profissional e formação avançada no mesmo quesito. Muito bem. Ela também é membro, olha, currículo legal, membro da Comissão de Cidade e Comunidade Inteligente e Sustentável da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, membro do Conselho de Segurança da Secretaria de Segurança Pública do Distrito de Perdizes, do Pacaembu, do CONSEG, membro do Grupo de Estudos Técnicos de Segurança da USP, palestrante e organizadora de painéis que tratam dos temas relacionados à segurança no contexto preventivo e protetivo. Também atua com o Programa de Segurança em Pauta do CONSEG e do ISC Brasil. Também conosco essa noite, como sempre, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, oficial R2 de Infantaria, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Então, são com esses 3 que a gente hoje vai falar desse tema fantástico. E hoje é muito legal isso, tecnologia em condomínios. Então, meu boa noite para a grande dupla Luísa e Valdir. Boa noite. Boa noite a todos. Então, vamos direto ao assunto, sem enrolação, como diria o Dorico Paraguaçu. Vamos direto ao assunto, né? Sem prolegômenos. Vocês que atuam em gestão condominial, síndicos profissionais, segurança dentro e no entorno de condomínios, como é que a gente deve abordar esse tema? Como é que o tema segurança das famílias e dos condomínios tem que fazer parte das discussões tratadas pelos síndicos? Qual é o recado que vocês têm dado? Bom, primeiro quero agradecer a CoSecurity pela oportunidade de estar mais uma vez falando sobre condomínios, falando sobre nosso bairro, né, bairro de Perdizes. Agradecer a você, Serrão, que eu sou fã do seu trabalho, e ao meu colega de sindicatura também, o Valdir, né?
Boa noite a todos. E, assim, antes, até um tempo atrás, nós falávamos só de segurança interna nos condomínios, né? E hoje a gente vê que isso não é mais suficiente. As pessoas vinham para morar em condomínios pensando no lado segurança. E, de algum tempo para cá, esse tema ele precisou se tornar mais abrangente, porque apenas a segurança interna já não é mais suficiente. Hoje, os condomínios, nós, como síndicos, temos que tomar providências que não pensávamos em tempos atrás, como, por exemplo, colocar travas, colocar outros mecanismos de proteção de entrada e perimetral, por conta da aproximação, né, de todo esse mecanismo aí da bandidagem, que eles são cada vez mais eficientes no que eles fazem. Então, nós é que precisamos nos proteger. A proteção hoje só interna já não é mais suficiente. E a gente pode desenvolver isso um pouco mais depois. Legal. Valdir Cardoso de Barros, como é que você está tocando, como é que você aborda esse tema com a sua turma aí dos condomínios? Bom, boa noite a todos, boa noite, Serrão, boa noite, Marcel, boa noite, a colega de trabalho, Luísa. É uma oportunidade de estar participando desse programa junto com vocês, agradeço imensamente. É um tema bem bacana, é um tema super importante hoje, porque se a gente for ver na década passada, todas as pessoas moravam em residências e a preocupação era com residência. E aí começou a onda de furto, por máximo que a pessoa tivesse sistema de segurança, sistema de câmeras, cerca nas perimetrais, alarme e tudo mais, mas sempre tinha a questão do evento súbito imprevisto, que era a invasão, inclusive na hora que estava adentrando com o seu veículo no interior da sua residência. E aí optaram por morarem em condomínios. Então, é algo que a gente sempre deixa muito claro isso para os moradores, a Luísa também deve partir mais ou menos por isso. Quando a gente parte para dentro de um condomínio, a gente não pode atrelar comodidade com segurança, porque os dois não andam juntos, tá? Isso é super importante, porque às vezes as pessoas elas ficam incomodadas com aquela questão da inclusa, quando você entra, o portão abre, o outro tem que fechar, e na hora que o outro fecha, o outro tem que abrir, mas eu estou com pressa, não dá para deixar os dois abertos em horário de fluxo, não tem essa questão de horário de fluxo. Segurança, é o que eu falei, segurança não anda junto com comodidade. Então, quem quer comodidade tem que continuar na casa, porque em prédio realmente a situação complicou mais. E foi, por exemplo, o que a Luísa falou. Hoje a situação agravou um pouco mais no seguinte aspecto. Hoje nós estamos olhando também como se tivesse morado numa casa, por exemplo, trava carneiro em portão de prédio. Antigamente não tinha isso, mas hoje tem. Você percebe hoje que os bandidos hoje eles estão ousados, mesmo com o sistema de câmeras e tudo mais, eles levantam o portão, se eles veem um bicicletário à mostra, porque tem bicicletas hoje que são valiosíssimas, para estar adentrando no prédio, para estar levando bicicleta e tudo mais. Então, hoje, a gente realmente tem que olhar um pouco mais para essa questão de segurança, não só internamente, tá? Mas também toda a perimetral, a questão de colocar sensores de barreiras nas perimetrais, a questão realmente do homem, é super importante o homem. E o mais importante ainda, que eu acho que é super importante, é a interligação hoje que está tendo hoje. Não existia essa oportunidade de estar tendo esse sistema de co-security ou outros sistemas similares a esse, instalados em vias públicas e instalados em condomínios hoje, ajudando a realmente fazer essa vigilância solidária, vamos dizer assim, né? Porque aquele ditado que você tem que olhar a sua casa, não tem que olhar para a casa do vizinho, não. Hoje a gente tem que olhar para a casa do vizinho, sim, porque se a casa do vizinho estiver sendo invadida, a gente tem que ligar para o 90, tem que ligar para a vigilância solidária, tem que ligar para o proprietário, entendeu? Então, hoje a gente tem que trabalhar hoje. Primeiro, a gente tem que fazer nossa parte, tentar fazer nossa parte nós entre a comunidade, e aí depois a gente começar a avançar isso para o Estado, o município, o Brasil inteiro, entendeu? Mas eu acho que é super importante a gente olhar isso para dentro de casa. Tá? Muito bom. Então vamos começar pelos condomínios, né?
Você tem vigilante, porteiro, controlador de acesso, portaria remota, câmera, alarme, isso virou a nova rotina hoje dos condomínios. Como é que esses projetos estão funcionando? Como é que se estrutura um projeto de segurança para um condomínio? Qual é a experiência de vocês? O que vocês podem contar para a gente sobre isso? Começa pela Luísa Paulino. Vamos lá. Hoje nós temos um perfil muito diversificado de condomínios, né? Nós temos condomínio clube, temos condomínio que a gente chama de baixo padrão, de alto padrão, condomínios mistos, que são os comerciais e os residenciais. Hoje temos também uma gama muito grande de assim, a mudança do perfil dos condomínios, não só a mudança estrutural, mas a mudança dos condôminos, o perfil dos condôminos. Então, nós temos condomínios, por exemplo, que são principalmente os estúdios, né, que são habitados mais por jovens, estudantes, condomínios em que você vê que tem muitos idosos, né, são prevalentemente idosos, outros de pessoas que saem de manhã e voltam no final da noite, porque trabalham. Então, para cada perfil desse, a gente tem que fazer uma análise individual para fazer uma implantação de segurança, né? Cada um deles requer um tipo de abordagem. Mas o que a gente sabe, assim, a portaria remota hoje está tendo uma adesão muito grande, né? Embora algumas pessoas digam que não tem segurança, mas elas, na minha visão, em alguns casos, né, depende do perfil do condomínio, ele é muito mais segura do que ter um porteiro na guarita. E com isso a gente não está de forma alguma desfazendo do trabalho do porteiro, pelo contrário. O que a gente vê é que é uma oportunidade para que esses profissionais se aperfeiçoem e passem a trabalhar nas empresas de portaria remota, né? Então, é um degrau acima para esses profissionais, é uma oportunidade para eles também. Cria uma especialização para eles, né? Exato, coisa que a gente não tinha essa visão até muito pouco tempo, né? E então, nesse sentido, tudo que se coloque em termos de tecnologia precisa ser muito bem pensado, precisa ter um projeto para que não se tenha um investimento inútil também, né? Não adianta a gente querer colocar tudo que existe em tecnologia, em termos de tecnologia, num condomínio que não tem essa necessidade pelo próprio perímetro dele, né? Então, tudo isso precisa ser analisado, mas segurança é sempre bem-vinda e a própria segurança pública diz, não existe 100% segurança. É isso aí. Não adianta criar o prédio Star Trek se o seu Spock não mora lá, né? É isso aí. Valdir, Valdir, como é que foi a sua experiência? Só adicionando um pouquinho o que a Luísa comentou aí, o que ela falou e é pura realidade, segurança nunca é demais. Eu acho que, independente do prédio se é médio, baixo ou alto padrão, eu acho que segurança nunca é demais, até porque quando a gente administra um condomínio, a gente administra o lar de cada morador, o lar de cada pessoa, e eles entregam isso para nós como se fosse um guardião deles, tá? Então, o que acontece? Particularmente, a questão do sistema de segurança, a gente verifica por análise de risco, tá? Análise de risco, eu quero dizer, não é uma análise onde se encontra o prédio, se está em periferia, se está em bairro de classe alta, se está em bairro de classe média ou não. Eu tenho que visualizar o condomínio como um todo, avaliando que qualquer momento pode haver uma intrusão, independente do local onde se encontra. Então, para isso, a gente tem que se fechar e tem que se blindar. Então, normalmente,
perimetral nos muros e gradis, tá? Que são instalados, sistemas de monitoramento. Alguns prédios, como a Luísa falou aí, edifício clubes, normalmente, a gente tem costume de ter central de monitoramento dentro do próprio condomínio, tá? Isso é super importante também. É algo que ele é preventivo, tá? Alguns fatos no interiores do condomínio ele passa a ser reativo a partir da hora que o morador fala algo, olha, aconteceu alguma irregularidade na piscina, a central de monitoramento vai lá e puxa. Mas isso é o reativo. Mas o preventivo é na hora que detecta, e aí você coloca os pop-ups, você delimita a área do prédio, as áreas de riscos, e você coloca o pop-up. Alguém chegou próximo do muro, chegou naquele perímetro, automaticamente a sua tela pisca e você sabe que tem alguém ali naquela tela e por que a pessoa está naquela região daquele perímetro, tá? E aí já levanta a orelhinha para ficar atento sobre isso. A questão da portaria virtual e da portaria física, a portaria virtual normalmente é recomendado, as empresas que colocam normalmente recomendam até 40 unidades, acima disso corre um certo risco de colocar. Alguns síndicos costumam a colocar, mas às vezes é por questões financeiras do próprio condomínio, que naquele momento optam por colocar uma portaria virtual por conta, às vezes, de déficit que está o condomínio. Mas não é a mesma coisa com o homem. A gente sabe que é uma tecnologia, mas não é a mesma coisa com o homem, porque um portão pode quebrar, pode falhar a energia, o gerador pode não acionar, a gente pode, o no-break também dá problema. Então, são uma série de fatores que a gente depende também de tecnologia para saber se o pode. Então a gente não pode correr esse risco quando a gente fala de segurança, entendeu? Então, eu acho que é super importante essa questão de ter realmente, e olhar para os empreendimentos com o visual de segurança. Eu acho que é uma coisa que não existe meia segurança. Ou você tem segurança ou você não tem. A gente pode admitir um erro, por exemplo, numa limpeza. Agora, você não pode admitir um erro numa segurança, no procedimento de segurança de uma empresa. Isso é inadmissível. E hoje, os ladrões eles estão super audaciosos. Hoje andam casais com roupa de academia, que você não parece que é segurança. O outro ele vem com um cachorrinho como se fosse morador para tentar adentrar no interior do condomínio. Então, hoje, é por isso que é super importante também, quando os condomínios, e é isso que a gente evita que aconteça, mas acaba acontecendo, é o fluxo de funcionários da empresa de segurança. Porque o funcionário, ele acaba sabendo que é um Serrão, ele acaba sabendo que é a Luísa, ele acaba sabendo que é o Marcel. Então, ele já conhece as pessoas pela pessoalidade, e não por simplesmente uma pessoa que está chegando, ele não sabe se é ou se não é, e aí ele abre o portão e, de repente, essa pessoa é um intruso dentro do condomínio, tá? Então é melhor não ter essa rotatividade. O que vocês encontraram de maior dificuldade na implantação desses projetos inovadores de segurança nos condomínios? Eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra quando você tem esse processo, inclusive de eclusa, fecha eclusa, abre eclusa, fecha eclusa, abre eclusa, porque quando você aprova em assembleia, todo mundo é favorável. Só que na hora que você o morador ele vê a dificuldade, que ele entrava com os portões tudo aberto antes, e hoje ele tem uma morosidade tanto para sair quanto para entrar, ele se sente um pouco mais desconfortável com essa situação. E aí é esse o problema que a gente tem logo no início, tá? Aí todo mundo tem pressa, né? Impressionante. Todo mundo tem pressa, entendeu? Então, hoje, por exemplo, a gente tem sistemas hoje que a tag é igual mais ou menos aquele sistema que a gente tem do Sem Parar hoje, que passa pelo hospedagem. A própria tag, automaticamente, ela já identifica o carro que está chegando. Identificou o carro que está chegando, automaticamente a foto do morador já vai para dentro da portaria. Quem está dentro da portaria sabe o morador que está chegando, mas é super importante quem está chegando abaixar os vidros, tanto da frente quanto de trás. Quem está do lado de fora, que está fazendo a triagem para a entrada do veículo, mesmo dentro de uma inclusa,
verificar que está tudo ok, verificar que não tem nada de irregular, e aí o carro entrar. Fechou o portão, esperou, o outro vem, e a mesma coisa sucessivamente, é dessa maneira que tem que ser feito, entendeu? Você, Luísa, o que você encontrou aí de dificuldade das implantações em seus condomínios? Então, quando a gente fala, Serrão, em condomínios, a gente está falando de pessoas, né? E pessoas existem os mais diversos perfis, né? A gente não está falando só de estruturas, e sim de pessoas. E o que a gente mais encontra, concordo com o Valdir, é essa barreira, principalmente em relação à tecnologia, né? Referente a algumas pessoas, principalmente os mais velhos. E, assim, além dessa barreira tecnológica, a resistência de algumas pessoas. Resistência à mudança, simplesmente resistência à mudança. As pessoas não se interessam por aprender, por visualizar, por colaborar no sentido de, poxa, é difícil, é uma novidade? Sim, é para todos. Tudo no começo existe uma certa resistência, né? Mas existem pessoas que colaboram e outras que nem tanto. Então, a dificuldade é sempre em relação ao fator humano, porque a tecnologia ela vai avançando, isso é um caminho sem volta, né? Todos os dias a gente, se você for atrás, você vai encontrar um item novo de tecnologia. De internet, de aplicativos, de mecanismos de segurança físicos, você vai encontrar uma novidade. E é mais nesse sentido mesmo, são as pessoas. E toda hora tudo inova, né? Quando implantaram aí a identificação digital, parecia que aquilo ia resolver tudo, ia ser tranquilo, bacana, fácil. Veio a identificação facial, que é muito mais fácil, mais segura e mais barata, mas isso gerou polêmica. Tem gente que ainda reage a isso, né? Não aceita ser filmado para ter sua imagem registrada para ser identificado. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que vocês viram essa mudança, né? Essa readaptação tecnológica que está tendo que acontecer? Quer falar, Valdir? Pode, depois eu compro. Posso. Na realidade, Serrão, essa questão é um dos fatores que a gente mais se depara depois, inclusive, que veio a questão da LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. E aí o que acontece? Eu não posso tirar foto, não posso... Mas aí eu pergunto, quando você entra no banco, que você é obrigado a passar por aquela porta de identificador e tudo mais, ou quando você... eu não posso demonstrar, não posso apresentar meu RG para fazer um check-in, um check-out no hotel. Eu nunca vi isso, não, eu não sou obrigado a apresentar um check-in. Se eu me deparei isso recentemente, agora em janeiro, hóspede não querendo apresentar o RG para fazer o check-in no hotel, porque é Lei Geral de Proteção de Dados, não pode tirar foto de criança, não pode tirar... Não, peraí, não é assim que funciona também. Então, as pessoas têm até a página 2, até a própria isso. Segurança dos próprios moradores. Então, o que acontece? Existia aquela questão, que era a questão antigamente, que era da digital, tá? Que os equipamentos eram caríssimos, né? Trilobit e tudo mais. Começou o VIM, que é o sistema que é utilizado nos bancos hoje. Começou a vir hoje as faciais, que é o que você acabou de falar, é muito mais rápido, é muito mais prático. As pessoas perceberam que não tem que ter contato com o digital por conta da Covid e tudo mais, ficou muito mais prático com relação a isso. Veio empresas nacionais proporcionando hoje ao mercado brasileiro hoje um valor totalmente acessível aos condomínios utilizarem, implantarem isso, nem que se for só na portaria de entrada. E aí depois, com o tempo, cada prédio vai implantando os seus devidos espaços. Mas é algo que hoje é muito barato, hoje, perto do que era há 10 anos atrás, entendeu, Serrão? E eu tenho certeza que daqui a 5 anos não vai ser mais essa facial, vai ser um outro sistema muito mais fácil para a gente entrar. Porque a atualização hoje da informática hoje está sendo muito rápido, A gente pega essa geração nova hoje, eu tenho uma filha de 11 anos hoje que ela que manuseia meu telefone celular aqui como se fosse
alguém que tivesse já uns 40, 50 anos de entendimento que ela tem. Então, a gente percebe hoje que... e a gente tem que acompanhar isso. Se a gente não acompanhar isso, a gente fica meio para trás. E sistema de segurança é algo também que a gente tem que acompanhar. Por exemplo, a gente pega câmeras, tem câmeras hoje que ela visualiza as placas de veículos e automaticamente ela já faz o levantamento, quando está interligado junto com o caso do Detecta, junto com a Prodesp, já detecta realmente se é um carro de produto de furto, se não é, e já automaticamente já visualiza onde que está e já manda a polícia para fazer a busca e apreensão desses veículos. Entendeu? Então, hoje, mudou muito essa relação hoje de segurança. Hoje, a gente pode, como diz o ditado, depois, inclusive, que veio essa Security, até uma matéria que eu recebi hoje, foi que essa questão do Security saiu na capa do Valor Econômico hoje. E aí, avaliando isso, você percebe que as pessoas hoje, em tudo que é bairro, tem isso para falar, seja com a Security ou seja de outra empresas que também tem outras empresas também que instalaram isso. Mas as pessoas se sentem mais seguras com isso hoje e quem ficava em casa costuma hoje pelo menos dar uma volta no quarteirão e conseguir andar um pouco mais no quarteirão. Eu sei que quando o bandido quer roubar, a gente percebe isso, a gente vê isso pelas mídias aí de comunicação, quando o cara quer roubar, o cara até gestos obscenos fazem para a câmera, ele não está nem aí se vão pegar, se não vão pegar, mas acaba intimidando na realidade, né? A gente acaba só da pessoa saber que tem uma câmera, que tem um sistema de segurança, que tem uma cerca perimetral, que tem algo desse tipo, acaba intimidando, coibindo, né? Na realidade, quando a pessoa quer, a pessoa entra, não tem muito essa questão, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é tentar a questão de trazer o máximo de segurança possível para os empreendimentos, para que eles se sintam seguros, né? Muito bem. E aí, Luísa, e você? Como é que você viu essa coisa da identificação? O pessoal ainda está reagindo muito a isso? Então, como o Valdir falou, né, depois que entrou mais forte a tal da LGPD, parece que virou uma neura, né? As pessoas parece que teve uma mudança, virou uma chave aí, que as pessoas acham que tudo agora tem que passar pelo crivo de LGPD. É claro, o LGPD veio para ajudar no sentido de das pessoas que não tinham esse tipo de controle, das pessoas que tinham os dados, principalmente de condôminos, muito abertos, né? Eu deparei com um condômino, inclusive, que quando eu falei que nós comunicamos, né, que nós não faríamos mais a impressão de boletos e que as pessoas poderiam deixar em débito, em DDA, né, que é uma facilidade e é muito mais seguro. A pessoa achou um absurdo isso. Como que eu vou abrir as minhas contas para o banco? Os seus dados estão abertos já, os nossos dados estão abertos já há muito tempo, em tudo, em todas as concessionárias, em banco, em hotel, como falou o Valdir, todo lugar que a gente vai, a gente tem dados abertos. E a gente depara, como eu falei já na questão anterior, com a resistência das pessoas, né? De algumas pessoas. E a gente percebe isso mais em relação aos mais velhos, né? Essa questão das câmeras, a questão da identificação de câmeras, nós temos hoje uma proteção muito maior, né, para os condomínios, que são as câmeras que estão na periferia dos condomínios. A CoSecurity, para mim, assim, saiu na frente em relação a isso, principalmente com a questão da conexão que a gente tem com segurança pública, né? Como foi falado, e isso traz para nós mais segurança e traz assim o afastamento dos furtos, né? Dessa questão de invasão de condomínios que estão acontecendo muito. E a partir do momento que você coloca um poste assim visualmente, que antigamente a gente escondia, né?
esses itens de segurança. Hoje, já existem estudos que a gente deve deixar realmente que isso apareça para que esses indivíduos percebam que eles estão sendo vigiados. Isso traz mais segurança para os moradores, não só de condomínios, mas para o comércio e para o nosso entorno, né? Como diz, se fala em segurança, cuide da sua calçada, que você estará cuidando da sua rua, do seu bairro, do seu estado, do seu país, né? E a gente espera que isso aconteça em breve, com a colaboração dos vizinhos. A gente precisa envolver daqui para frente muito mais os nossos vizinhos e fazer com que eles se conscientizem de que segurança realmente não é só segurança pública. Nós podemos e precisamos colaborar com a segurança pública, né? Então, é por aí. A segurança tem tudo a ver com qualidade de vida, né? E quando se muda para um condomínio, você muda pensando em mais segurança, né? E a gente tem que trabalhar muito isso nas pessoas, em relação às pessoas. Muito bom. Então, isso realmente é uma evolução, né? Marcel, pode falar. Em cima dessa fala da Luísa, nós temos uma imagem, né, do encontro da Luísa com a Polícia Militar lá em Perdizes. Eu vou pedir para a produção subir essa imagem. Por favor, produção. Pô, legal, importante. Está lá. Luísa, por favor. Nós fazemos parte do Conseg Perdizes Pacaembu, que é do nosso bairro, né? E a gente trabalha muito esse conceito da vizinhança solidária. Eu sou tutora da minha rua, né? Cada rua do bairro tem um tutor. E esse dia foi um dia muito bacana, que nós recebemos a visita da Polícia Militar, como assim, uma forma de demonstrar a aproximação da população com a polícia e da polícia com a população, né? É essa conexão que a gente precisa fortalecer para que a gente consiga quebrar esse paradigma de que a polícia é um órgão distante, né? Tem pessoas que nem chegam perto de policiais, nem passam por um policial e nem cumprimentam, como se o policial fosse um ser estranho, um ser diferente, um alienígena, né? E não é, eles são pessoas como nós. Então, é o respeito, além desse respeito como pessoas, né, trazendo a segurança pública para o nosso bairro, para o nosso convívio. Nós vamos sentindo assim, nós vamos tendo a percepção cada vez mais da necessidade de um trabalho preventivo saindo do reativo, né? Então, as câmeras, a gente pode ver ali atrás desse muro de vidro, nós temos um poste da CoSecurity que tem as câmeras que visualizam o ambiente e uma câmera que visualiza as placas dos veículos. E, com isso, nós podemos colaborar com a segurança pública, que pode ter uma conexão online e on-time com o condomínio, com o entorno, aí é um cruzamento, né? Então, a gente consegue ter aí a visualização de câmeras para os quatro lados, facilitando assim a identificação e a solução mais rápida de alguma eventualidade na região. Legal, uma foto bem emblemática aí da segurança. Bacana. Uma foto bem emblemática aí da segurança colaborativa, né? Você tem a presença dos PMs, carro da PM, e a tecnologia CoSecurity incorporada no condomínio, dentro da área do condomínio, mas tomando conta da rua. Isso é legal. Exatamente. É isso que a gente precisa fortalecer, né, Serrão? Essa relação. Legal, só muito bom. Um aditivo aí, Serrão, ao que a Luísa passou aí,
Esse programa dessa viatura aí é um programa novo agora que o secretário de Segurança Pública, e começou como piloto agora a região de Perdizes, né, Luísa? Que é o VPS, tá? Que é Vigilância Polícia Solidária, que vai auxiliar e ele vai auxiliar e vai incentivar aos comerciantes, aos condomínios, a estar entrando nesse processo de vigilância solidária. Com isso, principalmente na região de Perdizes, onde tem uma região que é próxima, apesar de ser uma região nobre, mas é uma região que, como está muito próximo do Allianz Parque, e tem muitos eventos, então em dias de show, em dias de jogos de futebol, tudo mais, a gente tem muitos eventos de furto de celular, tem muitos eventos de roubo, tem muitos eventos de furtos residenciais, entendeu? Então, eles vieram realmente para incentivar a comunidade, batendo de porta em porta no comércio, chamando para entrar, chamando para aderir à vigilância solidária. Infelizmente, a adesão que a gente tem hoje, eu participo também do Conseg de Perdizes, a gente não tem um grande número elevado pela quantidade de pessoas que reclamam, que foram furtadas e tudo mais, mas ainda eu acho que a tendência vai ser aumentar isso, tá? É super importante a conscientização quando a gente fala de ocorrências nos bairros, seja em Perdizes ou seja em qualquer outro bairro, que as pessoas façam o boletim de ocorrência. Porque a partir da hora que você não faz o boletim de ocorrência, a Secretaria de Segurança Pública ela acaba não tendo realmente a estatística do bairro para saber realmente se ela vai ter que direcionar uma viatura para tal rua, para a rua A, rua B ou rua C. Então, isso é muito importante. Pô, eu fui assaltado, eu apanhei, eu não sei o que. Você fez ocorrência? Não. Eu fui assaltado, você fez ocorrência? Não. Então, o que acontece? Aí, na hora que puxa, sai todo mundo bem na fita. O batalhão sai bem na fita porque não tem nada naquela região. O delegado adora também porque não sai nada naquela região. Mas, cara, a gente tem que realmente estimular as pessoas a fazerem boletim de ocorrência. E isso é super importante. E fazer boletim de ocorrência na área onde mora. Não adianta... Agora tivemos uma reunião do Conseg ontem, a gente teve um evento que ocorreu na região de Perdizes, só que o evento foi registrado no DEIC, isso não cai na estatística do bairro, e nem é investigado pelo bairro, nem há investigação, então tem que puxar para o bairro para começar a ter investigação, então é super importante fazer isso e estar instruindo a comunidade, estar instruindo os moradores a realmente fazer o boletim de ocorrência, porque baseado em cima disso, a gente começa a cobrar. É lógico que a gente, além de cobrar as autoridades, a gente tem que ter em mente o seguinte: eles também precisam da nossa ajuda, principalmente os policiais que estão dando peito na rua, têm suas famílias, têm seus filhos, têm esposas e ficam em casa e tudo mais. Então, a gente percebe isso, a falta de efetivo que tem hoje na Polícia Militar, em certas regiões. A população cresceu, gente. A população cresceu. A criminalidade realmente ela cresceu tremendamente. As leis hoje realmente não acompanharam realmente. A gente percebe hoje que quando vai para um flagrante, o bandido acaba saindo primeiro que o policial que está lá e ainda tirando o sarro do policial. Então, existe, como em todas as profissões, a gente fala às vezes policial que não agiu correto, deixou de agir correto, mas, gente, a gente é mais ou menos igual a uma auditoria, né? Eu tenho 1 segundo para decidir o que eu vou fazer, só que eu tenho depois 3 horas para avaliar se o que eu fiz está correto ou não está correto. Aí é fácil julgar e falar que se a atitude estava certa ou estava errada. Então, eu acho que é super importante isso, é super importante também a comunidade também está ajudando a segurança pública também. Tá? Isso é algo que é imensurável e a gente sabe muito bem disso. Infelizmente, os poderes legislativos, os poderes judiciários, não acompanham isso. Então, a gente tem que fazer nossa parte, cada um fazer nossa parte, quem sabe a gente conseguir ter um êxito daqui no próximo século aí, né? Mas esse é o segredo que eu falo sempre, prego sempre isso. Se não houver pressão da sociedade, pressão consciente, pressão inteligente, pressão focada, a gente não resolve as coisas. No nosso programa passado, a gente até discutiu, falou sobre a possibilidade até de ser criado aí. Por que não se cria hoje? Todo mundo tem celular. Por que não se cria um aplicativo para você facilitar essa questão de registro de ocorrência?
uma coisa mais simples para facilitar a construção dos mapas de segurança, né? Das manchas. Então, você podia ter um modelo que funcionasse igual o termo circunstanciado, ocorrência mais simples que a PM que fazia. Então, por que o cidadão também não pode fazer isso direto? Criar o mecanismo, criar uma seriedade, usar a tecnologia de maneira mais ágil. A gente tem que pensar nisso hoje. O governador está nisso. Eu tive uma conversa recente com o governador que a gente ficou batendo um papo sobre isso, exatamente sobre esse ponto. Tem que pensar na modernidade. Tem que pensar nessa integração maior entre a polícia e a sociedade e vice-versa. Porque quando a sociedade perde a confiança na polícia, acabou, fim de papo. Você está refém. E nós chegamos, beiramos esse estágio perigoso hoje, em que as pessoas, muita gente tem medo da polícia. É o contrário. E a gente percebe hoje, Serrão, que a gente percebe hoje que o sistema por si, ela dificulta um pouco também, às vezes, a própria comunidade. Entendeu? Eu passei por uma experiência recentemente de um funcionário de um condomínio que foi agredido, e nesse aspecto, da hora que ele foi agredido, que começou a rolar a ocorrência, que foi por volta de meio-dia, a ocorrência só foi terminar depois de um ML, porque teve que ir para o hospital, depois foi para a delegacia, depois teve que fazer exame de corpo de delito, só foi terminar às 15 para as 4 da madrugada. Então, o que acontece? É algo que é desgastante, não é algo que já parece que é algo para dificultar um pouco para a pessoa deixar de registrar uma ocorrência, deixar de representar. E aí eu levo esse assunto que foi realmente a questão que foi de um gestor presidial que foi agredido, eu levo essa questão, de repente, hoje que a gente vê toda hora passando na televisão que agressões a mulheres. E a gente lidar com isso também dentro do condomínio hoje é lei, hoje o síndico hoje tem que chamar o 90, tanto para a questão de agressões à mulher, quanto a questão de maus tratos a animais. E a gente percebe muito isso hoje, que a questão de você a dinâmica disso tudo, o processo disso tudo, o sistema é muito moroso. Então, às vezes, é por isso que, às vezes, as pessoas acabam recuando, acabam não representando, não faz um BO e acabam não representando, porque é muito moroso, entendeu? Fala, Luísa. Serrão, só para complementar, para falar de como é importante essa integração, né, polícia e sociedade, essa que a gente chama de rede de proteção social. Nós temos um bairro vizinho, que é o bairro do Pacaembu, que é um exemplo vivo de tudo isso que nós estamos falando. Começaram com uma rua, né, com esse sistema de câmeras, com uma dificuldade muito grande de adesão no início, mas aos poucos os vizinhos foram percebendo o quanto isso funcionava, o quanto isso trouxe de proteção a eles, e a partir daí todas as outras ruas passaram a aderir a esse sistema. Então, realmente se formou uma rede. E aquele mapa que existe, aquele mapa de risco, né, aquele todo vermelho que existe que a polícia mostra, a gente teve a oportunidade de ver quando visitou o Copom, hoje praticamente não tem mais nada de vermelho. Por quê? Eles estão super protegidos, eles formaram realmente uma rede em que existe a colaboração de todos os vizinhos. Então, eu vou viajar, eu aviso meu vizinho que eu vou viajar para ele ficar de olho na minha casa. Se acontecer alguma coisa, imediatamente ele vai entrar em contato com a polícia. Então, isso não é uma forma de você se intrometer, não existe mais isso de se intrometer na vida do vizinho. Você está colaborando com o teu vizinho, você está ajudando o seu vizinho, né? Então, essa rede é super importante, e a importância da gente conscientizar cada vez mais. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho difícil, porque as pessoas têm essa dificuldade de adesão, mas que a gente precisa insistir nisso, porque dá muito resultado. Com certeza. Marcelo Bussolini Marques, aí nesse contexto entra a CoSecurity. CoSecurity foi capa de uma excelente reportagem do jornal Valor Econômico, mostrando como a tecnologia
está ajudando na segurança colaborativa? Porque esse ponto agora que a Luísa acabou de expor é a grande questão. Quando as pessoas se conscientizam de que elas podem colaborar com as outras para melhorar a segurança. A omissão acaba. E aí, com isso, você incorpora a tecnologia que a CoSecurity tem. Mas a CoSecurity traz no valor agregado dela a questão fundamental da segurança colaborativa. Fala para a gente sobre isso, Marcel. Bom, boa noite, Serrão, Luísa, Valdir, todos que estão nos acompanhando, né? Bom, só vou pedir, Serrão, para a produção colocar a primeira página dessa matéria, né, que saiu no Valor. Por favor, produção, que o Valdir também mencionou, né? Uma matéria excelente, né? Que vale a pena ser lida. É uma ativista, Jane Jacobs, né? Que há mais de 60 anos aí mencionou esses problemas que estamos tendo, né? Então, os olhos da rua. Vale a pena essa reportagem, ela saiu sexta-feira, dia 10, no Valor Econômico. Pode tirar, tá, Fábio? Produção, por favor. Bom, isso vem tudo de encontro, Serrão, com a CoSecurity, né? Foi muito bem colocado aí pelo Valdir e pela Luísa, a preocupação com as ruas, com a segurança das calçadas, né? Aquela imagem ilustra bem aquele cruzamento ali de Perdizes, né? Que você tem 2 comércios, Luísa, e tem um cruzamento ali, uma feira livre, né? Eu não lembro o dia, mas eu estive lá quando da inspeção. Quinta-feira. Então, tem um volume já grande de pessoas. Eu acho que isso auxilia muito. E outro ponto colocado pelo Valdir, né? Essa defasagem aí, Polícia Militar, Polícia Civil, né? A questão da legislação, que toda hora os elementos são presos e soltos, né? Eu estive sexta-feira no 23º DP com o Josué, presidente do CONSEG, falando com o doutor Rogério, titular. Então, realmente, os problemas enfrentados. E, além disso, Serrão, com mais de 2.000 ocorrências, boletins de ocorrência mês, você tem a questão de proteção dos animais. Damos toda a importância à proteção dos animais, tá certo? Mas talvez não seria outro órgão verificar isso, ter que notificar um morador, olha, o cachorro está ali preso, latindo na chuva, e isso tudo sobra para o DP da área, né? Que é o DP que realmente faz a investigação. Então, estivemos lá na sexta, e na segunda já levamos para o investigador Décio imagens de um furto em Perdizes de moto que pega ali bem humilhante, né, a fisionomia dele, e aí não tem LGPD. Por quê? Nós entregamos as imagens para os órgãos de segurança. Nem para o solicitante, para a vítima, nós entregamos diretamente no DP, tá certo? Para eles puxarem o Infocrim na base de dados dele para tentar capturar esse elemento e trazer a segurança. Então, esse é o trabalho da CoSecurity, né? Que foi muito bem mencionado aí pela Luísa e o Valdir, que não assim como outras empresas, que não é apenas a empresa, mas todos os cidadãos, munícipes, o programa Vizinhança Solidária, né? O comércio, o condomínio, a residência, todos atuando de uma maneira conjunta. Isso é muito importante. Legal. Então, esse é o ponto em que a sociedade começa a acordar para essa questão da segurança pública de verdade. Porque você só ficar reclamando das autoridades ou ficar elogiando a eficiência profissional dos bandidos não leva a nada. A gente tem que ter estratégias concretas de prevenção a esse tipo de crime, né? E a tecnologia hoje ajuda você a descobrir, a antecipar a ação daqueles bandos organizados que atuam, assaltam em São Paulo, efetivamente, né? Ô, Serrão, e esse aplicativo, tá, o SP Mais Segura, que foi desenvolvido pelo Coronel José Roberto, né, na gestão dele, na Secretaria de Segurança Urbana, existe. Existe o Conquistate paulistano, né, a ideia que foi trazida de Nova York, do Giuliani. Então, você consegue puxar, por exemplo, eu pego Perdizes, o ano de 2022, Rua Caiubi, por exemplo, eu consigo detectar furto e roubo em todos os períodos, manhã, tarde e noite. Qual a maior incidência, entendeu, no bairro? Então, isso existe. Infelizmente, é muito subutilizado pela GCM, pelos inspetores, que deveriam apresentar isso nos consegues, né? Infelizmente, essa ferramenta excelente não é utilizada.
E, olha, eu gostaria que o governador e o secretário de Segurança conhecessem essa ferramenta que é excelente. Legal, isso é uma boa dica aí para o governador Tarcísio de Freitas. Agora, o Valdir, um outro ponto que é muito importante. As pessoas precisam participar mais dos consegues. Qual é a estratégia que seria possível, Luísa e Valdir, para isso acontecer? O que precisa para as pessoas se despertarem mais para essa importância de participar dos conselhos de segurança? Posso falar, Luísa? Pode. Quer falar? Pode falar. Pode falar, vai. Fala você. Tá. Eu vejo assim que talvez seja a falta de divulgação, né? Muitas pessoas não participam do Consegue porque, às vezes, elas não conhecem nem qual é o trabalho de um Consegue, né? E nós temos na nossa região o Consegue, o maior Consegue, né, em relação a bairros, um Consegue muito bem organizado, um Consegue que dá voz à população, né? Todos são sempre convidados. Nós temos no bairro, nós temos grupo de síndicos, e o que eu vejo que falta também é a divulgação dos síndicos em relação ao trabalho, conhecer o trabalho do Consegue para poder fazer essa divulgação, porque ali é o local onde você fala sobre as suas dores, as dores do seu bairro, os problemas que acontecem, e existe a possibilidade da solução desses problemas, porque lá estão a Polícia Militar, GCM, CET, subprefeito, delegado da região. Então, assim, você tem um canal aberto onde você pode levar os problemas do bairro e tudo vai ser resolvido de acordo com as possibilidades de cada um desses órgãos, né? Existem problemas que são de solução mais imediata, outras que dependem da união de alguns órgãos, né? Da conexão de alguns órgãos para a solução. Então, a gente percebe que são um pouco mais demorados, mas o importante é que o Consegue dar voz à população, né? E assim, quanto mais pessoas participarem dos consegues, maior a possibilidade de solução desses problemas, né? Porque quanto mais voz, quanto maior o número de reclamações, mais essas entidades vão perceber a necessidade de solução. É como o 90, se você não fizer a sua reclamação no 90, se você não fizer, não levar os problemas do seu bairro, o que acontece de preferência com maior assertividade e rapidez, você não vai ter solução. Então, o Consegue estar aí para poder fazer essa conexão da população com esses órgãos. Boa, Valdir, a Luísa mandou bem. E aí, o que você acrescenta em cima do que ela falou? Eu particularmente tenho aquele ditado, né? Uma andorinha não faz verão sozinho. E aí começa pela mesa do próprio Consegue, onde a gente tem lá o GCM, quando ela falou, tem um delegado, tem um presidente do Consegue, tem a Polícia Militar e tem o subprefeito da região. Então, ali são compartilhadas, tudo compartilhado os problemas e as soluções, tá? E com a ajuda também da coletividade. O que eu sinto um pouco com relação a essa questão do Consegue, e às vezes você vê muitas pessoas novas indo ao Consegue, mas as pessoas novas, quando vão ao Consegue, é a pessoa que passou por um problema ou uma dificuldade, a pessoa que foi furtada, que teve um furto residencial, que teve um furto na sua empresa, que teve um furto de celular e tudo mais. Aí ela aparece. Ou seja, ela nunca... infelizmente, as pessoas são muito individualistas. Elas só procuram participar do Consegue na hora que de repente, ela teve um problema. Como diz o ditado, as pessoas às vezes olham só para o seu umbigo, mas vamos olhar um pouco para a coletividade. A partir da hora que a gente olhar como coletividade, a gente como síndico, eu tenho 3 torres. Eu não posso olhar para a torre A, B, C
olhar diferente para as três, independente de metragem de unidade, independente se é maior ou menor, entendeu? A gente tem que olhar de forma igualitária. Por quê? E isso, quando a gente trata as coisas de forma igualitária, o resultado é melhor. Então, o que eu trago como preceito? Eu acho que o sucesso da realidade da segurança depende muito mais da comunidade, vamos dizer, 50% da comunidade e 50% das autoridades. Mas os outros 50% é nosso. Nós temos a responsabilidade de fazer nossa parte, que é olhar a casa do vizinho, quer ver que a casa do vizinho está sendo roubada, quer ver que o Serrão está sendo assaltado, quer ver que a Luísa está sendo assaltada, e ligar para o 90, e avisar, e auxiliar e tudo mais. Agora, a gente percebe muito isso, as pessoas aparecem nas reuniões quando tem uma real necessidade, que passou por algo, foi àquela reunião, externou o que tinha de problema e já não volta mais. Então, ou seja, se preocupou só com ela, se preocupou com todo. Só que ela tem que pensar o seguinte: se meu vizinho está bem, do meu lado direito, do meu lado esquerdo está bem, eu também vou estar bem. Então, eu tenho que pensar no todo, não tenho que pensar só no individualismo. E é isso hoje que as pessoas pensam muito, infelizmente, tá? É verdade. E essa coisa da participação, ela é sempre complicada, né? Até em condomínio também, até perguntar para vocês, síndicos profissionais, né? Condomínio também tem muita gente que não gosta de ir na reunião do condomínio. Acha chato, acha que não vale a pena, só quando o calo dói, né? Vai ter alguma decisão ali financeira, aí alguns aparecem, né? Mas a maioria, se não tem nada de importante, o cara acha que aquela reunião não vale nada, né? Então é isso, muita omissão, né? Na realidade, o termômetro em adesão de assembleia realmente é o seguinte: quando as coisas estão andando bem e o morador está confortável, ele não aparece. Quando ele vê que, de repente, é o que você acabou de falar aí, que vem umas contas para pagar, que vem algo para... sabe que vai encarecer um pouquinho, aí a adesão é um pouco maior, tá? Mas, em prática, é isso mesmo que você acabou de falar. Eu só queria lembrar, voltando um pouquinho, Serrão, é que, assim, o CONSEG, ele é um braço da segurança pública, né? Então, ali é o lugar para se falar, para se expressar e levar, inclusive, soluções. Porque não adianta você ficar em rede social só reclamando, falando mal da polícia do bairro, falando mal do vizinho, falando mal do governo, e na hora de você arregaçar as mangas e colaborar, dar sua parcela de participação, que é dentro de um CONSEG, a pessoa não aparece. É a mesma coisa numa assembleia de condomínio, é uma comparação muito correta. É isso mesmo, quando as coisas, que o Valdir falou, quando as coisas vão bem, sinal que o síndico é bom, né, Valdir? Não aparece ninguém na assembleia. Agora, quando acontece alguma coisa, aí a audiência lota, né? É pontual, né? Pontual. Por isso que a gente conversou semana passada aqui com Josué Paes, e até ele vai levar essa ideia para o governador Tarcísio de Freitas, da gente ter um aplicativo, quem sabe, do CONSEG, porque isso ajudaria a mobilizar as pessoas a conhecerem mais, a ter acesso a um formulário eletrônico para ela fazer a queixa dela oficialmente, dela, naquele mesmo aplicativo, ela saber dos resultados, dos balanços das reuniões, ser convocada para o dia de reunião. O CONSEG de que se reúne, o CONSEG Perdizes, por exemplo? É a terceira terça-feira de cada mês. E aonde? Esse mês foi diferente porque tem o carnaval, então foi antecipado para ontem, mas, em regra, é a terceira terça-feira. Tá, e onde é que vocês costumam se reunir? No colégio. É num colégio aqui próximo. Legal. Um colégio de freiras, elas cedem o salão para as reuniões do CONSEG. Que bom. Qual é a frequência média? Vamos lá, pergunta do jornalista Mala. Quantas pessoas costumam ir nessas reuniões? Ixi, isso é uma resposta para o Josué. Mas eu acho que, não sei, umas 50, 60 pessoas, Valdir, você calcula isso? Mais ou menos isso. Ontem, mais ou menos, começou mais ou menos com as 50, 60 pessoas, e aí é aquilo que eu falei, a pessoa externou seu problema, não interessa mais saber o problema do outro, da rua de baixo, da rua de cima, foi embora. E aí se retira. E aí, no final da reunião, acaba ficando 30, entendeu? Então, essa que é um dos fatores, e aí que você tem a percepção
que as pessoas só olham para o seu problema, que não quer ver como coletivo, que o problema é do vizinho que eu estou escutando, que pode ser algo que vai agregar também, ou alguma ideia vai agregar também, porque ali é uma troca de ideias. Na realidade, tem todo o pessoal da segurança pública, tem a comunidade, mas eles não são também o pai da matéria, eles também aprendem com a gente aprende com eles, é uma troca de experiência. Sim. A vida é uma troca de experiência. E isso que às vezes as pessoas não sabem, às vezes a pessoa externa e vai embora. Só que aí sai algo que, de repente, poderia servir para o prédio dele, poderia servir para a residência dele, poderia servir para o comércio dele, entendeu? Mas, em média, normalmente, é isso que a Luísa falou, começa com 60, acaba com 30, acaba com 20, entendeu? Mais ou menos isso. E pela proporção de reclamação que a gente vê, às vezes no grupo da Conseg, no grupo do WhatsApp que a gente tem do bairro da Conseg, é muito maior do que a quantidade de pessoas que a gente vê lá em loco, lá participando assiduamente, entendeu? Então, veja, né, como é que nós ainda, como sociedade, ainda estamos falhando muito. A gente é muito bom para reclamar, mas faz uma reclamação equivocada. É o que eu falei hoje no programa da Jovem Pan. Não adianta você ser oposição sem você apresentar uma pauta construtiva. Você serve só para encher o saco, para perturbar o outro, para arrumar confusão com o outro. Mas o que você constrói? Não apresenta a solução, né? E o nosso momento agora de civilização brasileira exige que a gente comece a focar nessa solução. E o próprio político, o próprio gestor público tem que focar nisso, né? Exato. Eu ainda acredito nisso, que isso vai acontecer. Não, vai. Me conta, fala pra gente dessa sua experiência aí do Vigilância Solidária e agora essa novidade daí, que a PM agora está chegando mais próxima ainda, vocês conseguiram isso aí em Perdizes? Fala pra gente dessa experiência, para ver se outros também despertam e passam a seguir o bom exemplo. Vamos lá, conta aí. Então, nossa experiência começou com a nossa aproximação com a CoSecurity, né? Fazendo essa parceria. Me preocupa muito a segurança do condomínio, a segurança do entorno, e eu me vi assim, na obrigação como cidadã de colaborar com o entorno, né? Não só com o meu condomínio, mas com o entorno. E aí nós fizemos essa parceria, nós conseguimos nos aproximar também da Secretaria de Segurança Pública, através de alguns gestores, e a partir daí nós fizemos a implantação desse sistema, e agora estamos começando a divulgar na região, né? Como eu falei, a região do Pacaembu, tem Pinheiros também, que já estão com um projeto bem consistente, e a partir agora do final de ano nós começamos a divulgar melhor no bairro, fazer essa divulgação, envolvendo os vizinhos, né? Explicando o que é o Vizinhança Solidária, porque muita gente ouve falar, mas não sabe exatamente o que é, nem sabe que é um projeto da segurança pública, né? Envolvendo os comerciantes, porque só assim é que a gente vai conseguir fazer essa rede de proteção social que a gente tanto fala, né? E a gente, eu costumo dizer assim, que a gente, como pessoa, nós temos muito que evoluir ainda, né? A gente fala muito que deseja a paz mundial, que quer a paz mundial, só que a gente não lembra que a paz mundial começa dentro da nossa casa, né? Dentro de um condomínio. Como que nós envolvemos as pessoas, o que nós fazemos para mudar determinados paradigmas, para fazer com que as pessoas vejam no seu vizinho, vejam no síndico, por exemplo, um amigo. O síndico não é inimigo de ninguém, né? E se nós conseguirmos envolver os síndicos da região e que eles façam um bom trabalho na sua comunidade, né, que é o seu condomínio, e isso reverbere para os condomínios ao redor, nós vamos conseguir um excelente trabalho, um trabalho maravilhoso de colaboração realmente com a polícia militar, com as polícias, com as entidades de segurança, né?
A nossa experiência, no momento, tem sido essa. Como eu falei, é um trabalho de formiguinha. A gente precisa insistir, né, porque as pessoas têm dificuldade ainda com essa relação com vizinhos, né? Mas eu acredito no resultado desse projeto. Que bom. Muito legal, hein, Marcel Bussolini Marques, né? Então, esse negócio da CoSecurity não é historinha, não. Olho da rua, de olho na rua, né? Isso mesmo, Serrão. Novamente aí, né, comentando que foi muito bem colocado pela Luísa e pelo Valdir. Então, essa preocupação da CoSecurity, né, sempre participando dos eventos com a Polícia Militar. Inclusive, na sexta-feira, estaremos lá na Diretoria de Direitos Humanos, né, da Polícia Militar, Polícia Comunitária e Direitos Humanos, né, prestigiando o curso nacional de multiplicador de polícia comunitária. Então, a CoSecurity sempre prestigia esses eventos da Polícia Militar e também desejamos, né, sucesso, né, para o Coronel Telmo, que vai assumir, já assumiu, né, já foi publicado, a Coordenadoria Estadual dos Consegues, né, no lugar do doutor Evaldo Corato, que fez um excelente trabalho, né, e agora vai ficar sob o comando do Coronel Telmo, né, que reformou em dezembro e está assumindo esse novo cargo. Então, desejamos a ele todo o sucesso, né, e, bom, ele até comentou, né, que a pauta dele da gestão de cidadania, representada pela sigla DIA, desenvolver estratégia de inteligência de polícia cidadã, integração cidadã e agregar inovação tecnológica à rede de proteção social. Ou seja, praticamente tudo que nós falamos aqui, né? Então, é uma nova etapa aí da Coordenadoria dos Consegues e desejamos todo sucesso a eles. E, Serrão, também agradecendo, né, já a presença da Luísa e do Valdir. Muito obrigado pela participação. Eu acho que foi muito importante essas dicas e a experiência, né, que vocês têm na área. Muito obrigado. Muito bem, e nosso tempo já está acabando, então eu já vou aproveitar para pedir a saideira do Valdir e a saideira da Luísa. Vai, Valdir. As damas primeiro. Primeiro as damas? Ele quer ficar com a saideira por último. Olha a esperteza. Ó. Ele quer colar de mim, deixa ele. Então, eu fiquei muito feliz também com essa ida do Coronel Telmo para essa pasta, né? E, assim, me coloco à disposição, não só dele, da segurança pública, da CoSecurity, no que eu puder colaborar também, na divulgação desse trabalho que, como eu falei, eu acredito, eu tenho certeza que nós vamos poder fazer um trabalho de excelência se todos nós entendermos o nosso papel, né? Não só como síndicos, né, que já é um grande trabalho, mas como cidadãos também. É importante essa conscientização de todos nós. E eu estou à disposição de vocês. Agradeço a CoSecurity, mais uma vez a você, Serrão, pelo seu trabalho que você desenvolve, que eu sou super fã, e ao meu colega Valdir, que na verdade, a gente se cruza por aí, né? Valdir, o Marcel também nos eventos, e é isso que faz com que a gente tenha essa conexão, né? Fortaleça essa conexão, isso é muito bacana. Obrigada. Legal. Valdir, vamos lá, agora saideira. Saideira. Agradeço a todos aí, realmente é o que a Luísa falou, eu acho que é super importante a gente ter pessoas experientes liderando essas ações. A gente percebe hoje que o Kassab ele tem colocado, está utilizando muito a Polícia Militar na subprefeitura do estado de São Paulo. Isso é super importante porque está fortalecendo realmente e tem pessoas muito sérias trabalhando. Por exemplo, eu tive lá também na polícia, no Direitos Humanos, o Coronel Joel também, uma pessoa formidável. Participei de 4 em 4 anos, tem um encontro mundial dos direitos humanos, e vai ter agora o próximo, acho que para 2024. Já estão preparando já esse evento. Eu tive numa participação com eles lá, e do nada ele me chamou para
para dar uma palhinha minha lá também, foi bem bacana. Mas eu achei que foi muito importante o tema que a gente falou aqui hoje. É importante as pessoas repercutirem isso e levarem isso um pouquinho, e levarem como ensinamento, levarem como quem estiver escutando, que participe dos conselhos dos seus bairros, porque é super importante isso. E a segurança, primeiro aspecto, foi que eu falei, 50% parte da comunidade, os outros 50% a gente conta com o auxílio da força pública. Agradeço o Serrão, parabéns pelo trabalho que tem feito, agradeço o Marcel, a colega Luísa aí também, show de bola, vamos se encontrar logo, né, Luiz, de vira e mexe a gente se encontra, acho que é super importante, toda a concorrência sadia, é super bacana isso, tá? E que nosso grande arquiteto do universo possa iluminar todos aqui, ok? Maravilha, então assim a gente termina mais um programa justo e perfeito, como diz o pessoal aí que eu conheço. Então, maravilha. Com certeza. O nosso CoSecurity 42 vai ficando por aqui, com a participação do Valdir Cardoso de Barros, da Luísa Paulino, do Marcel Bussolin Marques, e hoje ficamos devendo uma ausência muito poderosa do Alexandre Oliveira, mas ele vai voltar, o super vendedor CoSecurity. Essa fera vai voltar. Ele hoje estava trabalhando, ele está na rua vendendo, fazendo a rua ficar mais segura para você ainda, de olho na rua, né? E sendo o olho da rua. O cara não é fácil, não. Mas ele volta, eu juro que ele volta. Gente, grande abraço. A gente vai voltar com o nosso CoSecurity quarta-feira que vem, sempre às 20 horas. Aliás, quarta-feira que vem não, que é carnaval, né? Vamos pular vamos pular o carnaval. Vamos pular o carnaval, mas na outra, sem falta, sem rasgar a fantasia, a gente vai estar de volta apresentando aqui para CoSecurity, segurança colaborativa. A todos um grande abraço, fiquem com lá. Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia.